Colégio Evangélico Gamaliel. O futuro do Brasil em boas mãos. E a galerinha do 8º ano, vamos para mais uma aula de ciências. Está lá na página 31, você pode abrir o seu livro na página 31, tá bom? Nós vamos continuar falando sobre os nutrientes reguladores. E hoje nós vamos falar sobre os sais minerais, que diz o seguinte: os sais minerais eles são substâncias que estão envolvidas em várias reações do organismo. E assim como as vitaminas, eles atuam como importantes reguladores. E aí, se você tem uma dieta variada, deverá obter todos os sais minerais de que precisa, né? As vitaminas, os sais minerais, eles atuam como esses reguladores do nosso corpo. Não adianta alguém consumir, por exemplo, muita vitamina C e o seu corpo ter, por exemplo, carência de vitamina B ou outras vitaminas. Então, é importante se observar essa quantidade ou quais vitaminas ou nutrientes o nosso corpo precisa para que isso seja consumido de maneira bem equilibrada, tá bom? E aí nós vamos ver alguns exemplos de sais minerais e algumas informações importantes sobre ele, ok? Nós temos, por exemplo, aí o cálcio. Qual é a função do cálcio? Ele atua na formação e manutenção da estrutura de ossos e dentes e na coagulação do sangue, né? Participa do processo de contração muscular e também na transmissão de impulsos nervosos. E a falta do cálcio, né? O que provoca? A falta de cálcio vai provocar deformações ósseas, enfraquecimento dos dentes, né? Por exemplo, e também problemas na coagulação do sangue e na contração muscular. E onde que nós podemos encontrar cálcio? Leite e os derivados, né, do leite, como o queijo, o requeijão, o iogurte, né, nas nozes também, uva, cereais, né, no couve e também nos legumes. Nós estaremos encontrando aí o cálcio. Tem o fósforo. Qual é a função do fósforo no nosso organismo? O fósforo, ele, em combinação com o cálcio, ele atua na formação e também na manutenção da estrutura de ossos e dentes. E a falta do fósforo vai causar um aumento da possibilidade de fraturas ósseas e atrofia muscular, né? Existem pessoas em que os seus ossos são bem frágeis, às vezes com uma queda ou algo mais leve, digamos assim, do normal, já causa uma fratura, uma quebra de osso, né? Então isso é causado pela falta do cálcio, fósforo. E onde nós podemos encontrar o fósforo? No leite, né? Assim como o cálcio, ele pode ser encontrado no leite e seus derivados, pode ser encontrado nas carnes, ovos, no feijão, nos cereais integrais e também nos legumes. Nós podemos encontrar o fósforo. Nós temos o ferro. Qual é a função? O ferro, ele é indispensável para a formação das hemácias. E a falta do ferro no nosso organismo, ele causa um dos tipos mais comuns de anemia, né, no sangue. E essa anemia, ela pode se agravar e pode se complicar, né, ou complicar a vida do paciente, da pessoa que tenha anemia no seu corpo. Então, onde nós podemos suprir essa necessidade? Encontrar o ferro? Carnes, no fígado, feijão, lentilha, na beterraba, o suco de ameixa, né, no espinafre e também na gema de ovos. Então fique atento aí, porque a anemia ela é uma doença silenciosa, né? A pessoa nem observa que
tem essa doença, essa falta de ferro no sangue, né, no organismo, e aí isso pode, aos poucos, aí pode se agravar. Então, fique atento a isso. O iodo, ele ajuda na formação dos hormônios da glândula tireoide, né, que é uma glândula que controla o metabolismo. E aí a falta desse iodo, ele causa inchaço e mau funcionamento da glândula tireoide, o que pode provocar, por exemplo, cansaço e obesidade. Onde nós podemos encontrar? No marisco, na ostra, crustáceos, nos peixes, na cebola, no alho, no agrião, no alcachofra. E aí, para evitar a falta do iodo, é obrigatória a adição desse mineral ao sal de cozinha. Por isso, as embalagens são identificadas como sal iodado. Não sei se vocês já observaram isso, mas no sal de cozinha nós encontramos o iodo. Até porque tem alguns alimentos aqui que para nós já é mais difícil de encontrar, como marisco, a ostra, crustáceo, né? Então o sal já vem com essa substância, tá? É o iodo, por isso é chamado de sal iodado. Nós temos o sódio e o potássio. Qual é a função? Eles determinam a passagem de impulsos nervosos, a contração muscular e o equilíbrio da quantidade de água nas células. O que a falta do sódio e potássio pode causar no nosso corpo? Ou pode provocar a pessoa? Pode provocar o distúrbio do sistema nervoso e diminuição da atividade muscular. Onde encontramos o sódio e o potássio? Banana, tomate, arroz integral, frutos cítricos, carne, espinafre, o sal de cozinha. Então nós percebemos que em um único alimento às vezes se encontra vários tipos de vitaminas ou de nutrientes que o nosso corpo precisa. Nós temos também o cloro. Qual é a função do cloro? Ele atua no equilíbrio hídrico da célula e na formação de ácido clorídrico no estômago. A sua carência pode desregular o balanceamento de água nas células. Fontes. Nós encontramos no sal de cozinha, nos peixes e também nos frutos do mar. Tem o flúor. Qual é a função? Que é a manutenção da estrutura dos ossos e do esmalte dos dentes. A sua carência, né, vai causar as cáries dentárias. E onde nós encontramos o flúor? Na água, né, fluoretada, no agrião, na aveia, no brócolis, no alho, na cebola, no couve-flor, no trigo integral. Então nós encontramos o flúor nestes alimentos. Tá bom? Então, pessoal, é bem simples, acredito que de fácil compreensão também, mas qualquer dúvida pode postar lá no grupo que nós podemos conversar mais um pouquinho, né? Mas como é de fácil compreensão, nós vamos dar continuidade. Nós vamos falar sobre as fibras. Não é raro encontrar embalagens de alimentos nos supermercados que contenham apelos comerciais, como, por exemplo, rico em fibras e outros apelos comerciais que a gente vê em algumas embalagens, que é para fazer o consumidor consumir um determinado produto, né, mesmo às vezes sem ter a necessidade, sem estar querendo consumir aquele produto. As fibras são compostas principalmente de celulose, carboidrato produzido pelas plantas. São comuns em frutas, cereais,
e hortaliças. O sistema digestório humano não consegue digerir as fibras e, como elas absorvem muita quantidade de água, colaboram com o amolecimento das fezes. Uma dieta rica em fibra pode reduzir as chances de muitas doenças promover perda de peso por evitar a absorção de nutrientes desnecessários. Contudo, fibra em excesso podem causar distúrbios digestivos e provocar desidratação por exigirem muita água do corpo para a produção das fezes. Então nós temos aí, por exemplo, os pães integrais são excelentes fontes de fibras. Vamos falar um pouco sobre uma dieta saudável. A dieta ela é resultado dos tipos e das quantidades de alimentos ingeridos, né? O que é uma dieta saudável? Isso vai levar em consideração quantidade e também o tipo de alimentos que nós ingerimos durante essa dieta. Uma dieta balanceada ela deve ter todos os nutrientes mencionados anteriormente: carboidratos, gorduras, proteínas, vitaminas, sais minerais e fibras, porque cada um deles tem uma função no organismo. Além disso, esses nutrientes devem estar em equilíbrio na quantidade de que o organismo necessita. Por isso que quando alguém pretende fazer uma dieta, decide fazer uma dieta, deve-se procurar um nutricionista, que é alguém que estudou nessa área, para que possa passar todas as informações necessárias, porque, como foi dito anteriormente, se alguém consome muita vitamina ou nutriente e tem outros em quantidade menor, isso pode causar um desequilíbrio no corpo. E o nutricionista ele vai orientar da melhor maneira possível para que se faça essa dieta de maneira mais equilibrada, mais balanceada possível. Então, a orientação sobre como deve ser uma alimentação saudável e equilibrada, que envolve a quantidade e os tipos de alimentos, muitas vezes torna-se difícil. Por causa disso, estudos foram desenvolvidos para encontrar a melhor maneira de informar a população sobre como deve ser composta a sua alimentação. A distribuição dos alimentos em forma de pirâmide foi adotada pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E aí nós vamos observar essa pirâmide alimentar, né, que foi adotada aqui no Brasil. E essa pirâmide ela leva em consideração os hábitos e as necessidades das crianças brasileiras e é atualmente aceita pelo Ministério da Saúde, né? É essa pirâmide que vocês estão vendo aí. Os açúcares doces, né, devem ser consumidos de 1 a 2 porções, o óleo e gordura de 1 a 2 porções, e assim ele vai fazendo um detalhamento dos alimentos que nós devemos consumir e aí as suas quantidades também. E aí na base dessa pirâmide nós temos aí os cereais, os pães, tuberculose, raízes, que é de 5 a 9 porções, né? Então está aí a pirâmide alimentar brasileira. Nós temos também alguns hábitos alimentares saudáveis, e aí incluem atitudes como, por exemplo, optar por alimentos variados na hora de preparar seu prato. São alguns hábitos saudáveis, né? Quando você tem vários alimentos, quando você vai montar ali o seu prato, né? Para ter uma diversidade de vitaminas, de sais minerais. A regra geral é que quanto mais colorido forem os alimentos no prato, melhor, pois a maior variedade deles contribuem com as diferentes substâncias de nutrientes. Então esse seria um hábito saudável: colorir o máximo possível, diversificar o máximo possível a alimentação.
Um outro hábito também seria atentar-se para as porções. Coloque no prato somente as porções necessárias para saciar sua fome. Comer devagar, mastigando bem os alimentos. Por que isso? Tem pessoas que colocam de maneira demasiada comida no prato e, consequentemente, ele vai ingerir nutrientes e vitaminas em excesso. E o excesso não é saudável. Deve comer devagar, mastigar bem os alimentos. E aí, desse modo, você precisa ingerir menos alimentos para que seu corpo se sinta satisfeito. Existe a pesquisa que fala que as pessoas que comem muito rápido, elas comem em quantidade maior, porque elas mastigam menos e aí vão ingerindo muito além do que o seu corpo necessita. E aí, às vezes, são pessoas que ficam obesas, com sobrepeso, por essa razão. Então eles dizem que quando você vai comendo devagar, mastigando, saboreando o alimento, o seu corpo se sacia mais rapidamente, né? Se sente mais saciado. Preferir o consumo de frutas e verduras, né? Com certeza são mais saudáveis. Evitar refrigerantes em geral e consumir preferencialmente água ou suco naturais. É algo que com certeza é válido lembrar, né, essa questão se possível, a água, sucos naturais e evitar o máximo possível de refrigerantes. Preferir alimentos preparados em casa ou frescos e alimentos processados. Preferir alimentos preparados em casa ou frescos a alimentos processados, né, industrializados, aqueles que vêm enlatados. Então prefiro o alimento feito na hora, feito em casa, do que esses industrializados, tá bom? Porque eles contêm muito conservante e esses conservantes terminam prejudicando o nosso organismo, nosso corpo. Não ficar muito tempo sem comer. Ficar atento aos rótulos, porque eles contêm informações importantes sobre o alimento, né? Isso nós vamos ver mais na frente um pouquinho. Nós vamos agora interpretar a questão dos rótulos, que muitas vezes nós vemos lá nas embalagens e não entendemos muito bem. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. As embalagens, elas fornecem inúmeras informações importantes sobre eles. Por isso é fundamental entender e utilizar todos os dados presentes nos rótulos. A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é o órgão que regulamenta as informações contidas nos rótulos de alimentos no Brasil. De acordo com ela, os rótulos têm de apresentar informações nutricionais na quantidade que as pessoas podem consumir e, além disso, mostrar quanto aquela porção de alimento contribui para o total de nutrientes que se deve ingerir por dia, ou seja, o percentual de valor diário. Entre as principais informações contidas nos rótulos de alimentos estão o nome do produto, né, que está lá no rótulo, a lista de ingredientes em ordem decrescente de quantidade, isto é, aquele em maior quantidade deve vir primeiro, né, porque às vezes nós temos preguiça de ler, e aí quando você começa a ler, você muitas vezes não chega até o final. E às vezes as informações mais importantes, as empresas deixam mais para o final, porque sabem que os clientes, os consumidores não vão chegar até lá. Conteúdo líquido, quantidade ou volume, né? A identificação da origem, de onde aquele produto foi produzido, de onde aquele produto vem. O número do lote, tem que ter o prazo de validade, dia e mês, para produtos com duração mínima menor de 3 meses, e mês e ano para os produtos com duração superior a esse produto. Tem que ter a instrução para o uso, quando necessário, né? E tradução para português, caso os produtos sejam importados. E aí outro dado importante contido nos rótulos é a tabela de informação nutricional. Aí nós vamos observar nessas imagens
vocês estão vendo aí as informações nutricionais que são obrigatórias virem impressa no rótulo de um alimento. Nós temos aí o milho em conserva. Então, nós temos uma porção de 50 gramas, né? E aí a gente vai poder observar tudo aquilo que nós vimos agora anteriormente, né? Deve vir obrigatoriamente no rótulo desses produtos. Então, uma porção de 50 gramas é o equivalente a 2 colheres de sopa. Então, nós temos aí o valor calórico, nós temos os carboidratos, quantas gramas, as proteínas, as gorduras totais, as gorduras saturadas, as gorduras trans, e nós temos a fibra alimentar e nós temos o sódio. Então está aí toda a descrição desse produto, né? O que vem nessa embalagem, a quantidade, o que esse produto tem em vitaminas, em proteínas. Então vem descrevendo tudo direitinho para que o consumidor faça um consumo consciente desse produto. E aí na tabela de informação nutricional encontra-se a quantidade de nutrientes dos alimentos, né? Um dado importante é o valor calórico de cada um desses nutrientes, né? E é a quantidade de energia fornecida, representada pela unidade KCAL, né? Significa quilocalorias. Ou seja, quanto mais calorias você consome, você ingere e você não queima essas calorias, elas se transformam em gordura para o seu corpo, né? Em sobrepeso para o seu corpo. Por isso que é importante observar essa questão das calorias e quanto ingere-se de caloria e quanto se queima de caloria por dia. Por isso que as atividades físicas elas são muito importantes. Quando você for comprar algum produto, é interessante ler o seu rótulo com bastante atenção. E aí o que é que nós devemos considerar nessa leitura de rótulo? Observar sempre se o rótulo contém todos os elementos obrigatórios, consumir somente alimentos dentro do prazo de validade e comprar alimentos de diferentes marcas e escolher aqueles que têm características mais saudáveis. Por exemplo, com baixo teor de gordura, baixa concentração de sódio e menos aditivos químicos. Muito interessante isso. A informação nutricional contida no rótulo é a forma mais fácil de comparar alimentos e assim escolher corretamente. Você pode, por exemplo, comprar iogurte de diferentes marcas e escolher aquele com menos gordura total, gorduras saturadas e colesterol, e que mesmo assim apresente igual ou maior quantidade de cálcio. Então a gente tem que entender um pouquinho sobre isso para que você compre alimentos com nutrientes saudáveis, digamos assim, né, o cálcio e outros que o nosso corpo necessita, e dispense aqueles que não fazem bem para o nosso organismo, né? E aí ele deu o exemplo aí desse iogurte. Ok, pessoal? Então por hoje é só. Eu quero que vocês façam aí a atividade, respondam a atividade das páginas 37 até a página 39. Apenas as 4 primeiras questões, né? A primeira, a segunda, a terceira e a quarta questão você vai tentar responder. E aí numa próxima aula nós estaremos fazendo a correção desse exercício, tá bom? Então, forte abraço para todos e nos encontramos na próxima aula.